Antes de começar, já se inscreve no canal seguindo pra cima, porque aqui a gente não alimenta desculpas. Aqui a gente confronta aquilo que precisa ser confrontado para que você evolua de verdade. Agora me responde com sinceridade. Quantas vezes você disse para si mesmo: minha vida está travada. Eu não consigo sair do lugar. Parece que nada acontece para mim. Eu quero mudar, mas não consigo. Talvez você já tenha repetido isso tantas vezes, que começou a acreditar. Mas e se eu te dissesse que talvez você não esteja travado? Talvez você esteja confortável. E eu sei, isso pode incomodar ouvir. Porque travado parece algo externo, azar, circunstância, parece que algo te impede. Mas confortável. Confortável aponta para uma escolha silenciosa, escolha que acontece todos os dias. Não a escolha consciente, mas a automática. Escolher o conhecido em vez do necessário, o seguro em vez do crescimento, o hábito que anestesia em vez da ação que transforma. E é por isso que tanta gente passa anos dizendo que quer mudar, enquanto repete exatamente a mesma rotina. Não por falta de capacidade. Porque sobra conforto. O cérebro humano foi programado para buscar segurança. Isso é biologia. O neurocientista Andrew Huberman explica que o cérebro tende a conservar energia e evitar ameaças percebidas. E qualquer mudança significativa é interpretada como ameaça. Novo trabalho, risco, nova rotina, desconforto, exposição, perigo, disciplina, esforço. Então o cérebro faz o que sabe fazer. Te empurra para o familiar, mesmo que o familiar esteja te destruindo lentamente. É por isso que tantas pessoas preferem a dor conhecida ao desconforto libertador da mudança. Preferem continuar em relacionamentos ruins, empregos sem sentido, hábitos autodestrutivos e pensamentos limitantes, porque isso já é conhecido. E o conhecido traz uma falsa paz. Mas existe uma verdade que poucos aceitam. Conforto prolongado vira prisão. No começo parece descanso. Depois vira estagnação, vira frustração, depois arrependimento. E quando a dor de permanecer igual supera o medo de mudar, a pessoa finalmente desperta. Mas por que esperar tanto? O filósofo Søren Kierkegaard dizia que a ansiedade é a vertigem da liberdade. Em outras palavras, quando você percebe que pode escolher outro caminho, sente medo. Porque mudar exige responsabilidade. Se você continuar dizendo que está travado, não precisará agir. Mas se admitir que está confortável, então precisa decidir. E decisão assusta. Porque ela elimina desculpas. Talvez você diga: mas minha situação é difícil. Pode ser verdade. Mas eu tenho limitações. Também pode ser verdade. Mas nem tudo depende de mim. Sem dúvida. Mas ainda assim, existe algo dependendo de você agora. Sua resposta. Sua postura. Seu próximo passo. O problema não é que você não consegue fazer tudo. O problema é usar isso como desculpa para não fazer nada. Muita gente espera motivação para começar. Mas a motivação é instável. Ela aparece quando quer, a disciplina, não. A disciplina aparece quando é chamada. James Clear ensina que mudanças reais não acontecem em grandes explosões de inspiração, mas em pequenas ações repetidas diariamente. Ou seja, você não sai da estagnação com uma grande virada. Você sai com pequenas escolhas consistentes. Acordar um pouco mais cedo. Desligar distrações. Treinar mesmo sem vontade. Estudar mesmo cansado. Dizer não ao que te enfraquece. Dizer sim ao que te constrói. Parece simples. E é simples. Mas não é fácil. Porque o conforto sempre vai sussurrar. Amanhã. Depois. Quando eu estiver melhor. Quando sobrar tempo. Quando eu me sentir pronto. Só que o conforto adora prometer futuros que nunca chegam. E enquanto isso, sua vida passa. E esse é o ponto mais perigoso de todos. Porque o conforto raramente se apresenta como inimigo. Ele se disfarça de descanso. De prudência. De, estou esperando o momento certo. De, ainda não chegou minha hora. Mas muitas vezes, o que você chama de espera, é medo mascarado. Medo de falhar. Medo de ser julgado. Medo de descobrir que precisa se esforçar mais do que imaginava. Medo de perceber que ninguém virá te salvar. Então a mente cria narrativas elegantes para justificar a paralisia. Não estou pronto. Agora não dá.
Depois eu vejo isso. Quando as coisas melhorarem, eu começo. Mas existe uma pergunta que muda tudo. E se as coisas só melhorarem depois que você começar? Porque essa é a lógica real da vida. Você não ganha confiança para agir. Você age e ganha confiança. Você não espera a coragem aparecer. Você se move com medo mesmo e descobre coragem no caminho. Você não se sente preparado antes. Você se prepara durante. Mel Robbins popularizou uma ideia poderosa. Ação interrompe a ansiedade. Quanto mais tempo você pensa demais, mais forte o medo fica. Quanto mais rápido você executa algo importante, menos espaço a dúvida ocupa. Isso significa que muitas pessoas não precisam de mais teoria. Precisam de movimento. Precisam parar de transformar reflexão em fuga sofisticada. Porque pensar pode ser sabedoria. Mas também pode ser procrastinação com aparência inteligente. Quantas pessoas passam anos consumindo conteúdo sobre mudança, sem mudar nada? Lendo livros sobre disciplina, sem disciplina. Vendo vídeos sobre foco, sem foco. Falando de metas, sem execução. Conhecimento sem prática vira entretenimento. E o conforto ama isso. Ama quando você sente que está avançando só porque está aprendendo, enquanto continua exatamente no mesmo lugar. Por isso, em algum momento, você precisa trocar consumo por construção. Menos absorver, mais aplicar. Menos planejar eternamente. Mais testar imperfeitamente. Menos esperar sentir vontade. Mais cumprir compromisso. O filósofo William James defendia que a ação molda sentimentos tanto quanto sentimentos moldam a ação. Em termos simples, não espere se sentir diferente para agir diferente. Muitas vezes, agir diferente é o que faz você se sentir diferente. Quer mais energia? Mova o corpo. Quer mais clareza? Sente e escreva. Quer mais autoestima? Cumpra promessas pequenas. Quer sair da inércia? Comece mal, mas comece. A pessoa confortável busca garantias. A pessoa que cresce aceita incertezas. Essa é uma linha divisória silenciosa entre vidas medianas e vidas transformadas. Porque toda evolução cobra um preço antecipado. Você paga primeiro em esforço, disciplina, desconforto, paciência. Só depois recebe resultado. O conforto exige o oposto. Te dá prazer imediato. E cobra depois em arrependimento, baixa autoestima e sensação de tempo perdido. Escolha difícil agora ou dor longa depois. Essa é a conta. Talvez você esteja esperando uma oportunidade externa, um convite, um sinal, alguém acreditar em você. Um momento perfeito. Mas e se a oportunidade real for justamente esta consciência que você está tendo agora? Perceber que não está bloqueado pelo destino. Está sendo mantido no lugar por hábitos repetidos. E hábitos podem ser mudados. Charles Duhigg mostrou como padrões automáticos funcionam por gatilho, rotina e recompensa. Isso significa que muita da sua falta de progresso não é identidade. É ciclo. Você acorda cansado, pega o celular, se distrai, atrasa o dia, sente culpa, busca alívio, repete amanhã. Isso não é quem você é. É um loop. E loops podem ser quebrados. Com pequenas intervenções consistentes. Trocar o primeiro hábito da manhã. Mudar o ambiente. Reduzir tentações. Agendar o importante antes do urgente. Criar atrito para o que te sabota. Facilitar o que te fortalece. Não subestime pequenas mudanças. Grandes vidas raramente mudam em um único dia. Elas mudam em dias comuns, repetidos de forma diferente. E talvez aqui esteja algo que você precisava ouvir. Você não precisa revolucionar sua vida hoje. Você precisa parar de traí-la diariamente. Parar de negociar com aquilo que sabe que te enfraquece. Parar de chamar acomodação de prudência. Parar de chamar medo de realismo. Parar de chamar distração de descanso. Parar de chamar desistência de não era para ser. Existe poder imenso em nomear as coisas corretamente. Porque quando você chama conforto de travamento, parece vítima. Quando chama conforto de conforto, percebe escolha. E onde existe escolha, existe poder. Mas poder sem ação continua sendo potencial desperdiçado. E muita gente vive exatamente assim. Cheia de capacidade, de talento, de ideias, de planos. Mas vazia de execução. Porque entre saber e fazer existe uma ponte chamada disciplina. E essa ponte só é atravessada por quem aceita desconforto.
A verdade é que você provavelmente já sabe boa parte do que precisa fazer. Dormir melhor, cuidar do corpo, reduzir distrações, organizar prioridades, estudar com consistência, se afastar do que te puxa para baixo, parar de adiar conversas importantes, assumir responsabilidade. O problema raramente é falta de informação, é resistência à aplicação. Naval Ravikant costuma defender que a paz vem quando você para de mentir para si mesmo. E uma das mentiras mais comuns é fingir que não sabe o que precisa ser feito. No fundo você sabe. Talvez não saiba tudo, mas sabe o próximo passo. E a vida muda no próximo passo, não no plano perfeito. Existe também um custo emocional de permanecer confortável que quase ninguém fala. Toda vez que você ignora algo importante repetidamente, sua autoestima enfraquece. Porque a autoestima não nasce de elogios. Ela nasce de evidências internas. Você começa a confiar em si quando percebe: eu faço o que digo que vou fazer. Essa frase simples constrói identidade. Quando você promete e cumpre, cresce respeito próprio. Quando promete e quebra sempre, cresce autodesconfiança. Por isso, algumas pessoas parecem sem energia não porque falta força física, mas porque estão cansadas de se decepcionar consigo mesmas. Imagine prometer mudança toda segunda-feira por anos. Isso pesa. Então talvez o primeiro passo não seja uma meta gigante. Talvez seja restaurar credibilidade consigo mesmo. Faça promessas menores, mas cumpra. Em vez de dizer vou mudar minha vida, diga: hoje vou caminhar 20 minutos. Hoje vou estudar meia hora. Hoje vou dormir no horário. Hoje vou escrever uma página. Hoje vou dizer não ao que me enfraquece. Pequenas vitórias curam grandes paralisias. B.J. Fogg mostra que comportamentos sustentáveis crescem melhor quando começam pequenos e consistentes. A mente ama progresso percebido. Isso significa que o gigante adormecido dentro de você talvez acorde não com um grito, mas com passos discretos. Agora, existe outro conforto perigoso, o conforto da identidade antiga. A pessoa diz: eu sou assim. Eu sempre fui desorganizado. Eu nunca termino nada. Eu não tenho disciplina. Eu sou travado. Percebe? Ela transforma comportamento temporário em identidade permanente. Isso aprisiona. Porque se você acredita que é algo fixo, não tenta mudar. Mas comportamento não é destino. É repetição e repetição pode ser substituída. Carol Dweck ficou conhecida pelo conceito de mentalidade de crescimento. Pessoas evoluem mais quando entendem capacidades como desenvolvíveis, não fixas. Você não é travado. Você treinou travamento. Você não é indisciplinado. Você treinou inconsistência. Você não é fraco. Você treinou evitar esforço. E o que foi treinado pode ser retreinado. Isso deveria te libertar. Porque tira o peso moral e coloca responsabilidade prática. Não se trata de se condenar. Se trata de se reconstruir. Agora, quero tocar em algo profundo. Talvez o conforto esteja te protegendo de uma dor antiga. Muita gente se acomoda não por preguiça, mas por defesa. Já falhou antes. Já foi criticado. Já tentou e se frustrou. Já se expôs e se feriu. Então, aprende a não tentar muito. Aprende a desejar pouco. Aprende a viver abaixo do potencial para evitar nova decepção. Se esse é seu caso, tenha compaixão por si. Mas não faça da proteção uma moradia permanente. Aquilo que te protegeu ontem pode estar te limitando hoje. Cura também exige coragem. E coragem não é ausência de medo. É ação apesar dele. O escritor Brené Brown fala muito sobre vulnerabilidade como fonte de crescimento. Você só expande onde aceita se arriscar emocionalmente. Isso vale para tudo. Começar algo novo. Pedir ajuda. Mudar carreira. Amar de novo. Se posicionar. Mostrar seu trabalho. Ser iniciante. O conforto evita a vergonha. Mas também evita a expansão. Então pergunte a si mesmo: o que estou chamando de segurança, que na verdade é limitação? O que estou chamando de paciência, que na verdade é procrastinação? O que estou chamando de prudência, que na verdade é medo? Perguntas honestas libertam mais do que respostas bonitas. E aqui chegamos num ponto decisivo. Sua vida atual é resultado, em grande parte, do que você tolera diariamente. Tolera distração, bagunça, relações ruins, promessas quebradas e mediocridade interna.
Quando seu padrão de tolerância sobe, sua vida sobe junto. Quando você decide que certas coisas não cabem mais, começa a crescer. Não de forma mágica. De forma inevitável. Porque padrões definem destinos. Talvez ninguém precise te motivar. Talvez você precise se cansar do que aceita. Esse tipo de cansaço é sagrado. Ele antecede mudanças reais. Porque existe um momento raro na vida em que a dor de continuar igual finalmente supera o medo de mudar. E quando isso acontece, tudo pode começar. Talvez esse momento seja agora. Talvez você esteja cansado de assistir pessoas menos talentosas avançarem simplesmente porque foram consistentes. Talvez esteja cansado de começar e parar. Cansado de se empolgar por 2 dias e desistir no terceiro. Cansado de olhar para o espelho e saber que existe mais dentro de você, mas vive abaixo disso. Se esse incômodo existe, não fuja dele. Use-o. A insatisfação bem direcionada pode se tornar combustível. Muitos confundem paz com ausência de desconforto. Mas não existe paz verdadeira quando você sabe que está se abandonando. Existe alívio momentâneo. Mas paz vem quando sua vida externa começa a se alinhar com aquilo que sua consciência sabe que precisa ser feito. Quando você honra o que sabe. Quando para de negociar com o básico. Quando volta a se respeitar. Jordan Peterson costuma falar sobre carregar responsabilidade como caminho para sentido. E isso incomoda porque o mundo moderno vende a fantasia oposta: menos peso, menos compromisso, menos esforço. Mas, curiosamente, quanto menos responsabilidade a pessoa assume, mais vazia tende a se sentir. Porque o ser humano precisa de desafio, de missão. Precisa sentir que está construindo algo. Sem isso, a mente se volta contra si mesma. Ansiedade cresce. Comparação cresce. Distração cresce. Vícios crescem. Energia sem direção vira autossabotagem. Por isso tanta gente sofre não apenas por excesso de problemas, mas por falta de propósito. Você não precisa resolver tudo hoje. Mas precisa ter algo digno para perseguir. Algo que exija sua melhor versão. Algo que te obrigue a amadurecer. Algo que faça o conforto perder a graça. Quando uma meta verdadeira entra na vida, muita procrastinação sai. Agora pense em quantas vezes você tentou mudar focando apenas no resultado: emagrecer, ganhar dinheiro, ser admirado, ter sucesso. Nada disso sustenta por muito tempo se a identidade continuar a mesma. Você precisa deixar de perguntar o que eu quero conquistar e começar a perguntar: quem eu preciso me tornar? Essa pergunta muda o jogo. Porque metas terminam. Identidade permanece. Se você se torna alguém disciplinado, produz resultados repetidamente. Se torna alguém confiável, cria relações melhores repetidamente. Se torna alguém corajoso, acessa oportunidades repetidamente. Resultados são consequência. Identidade é causa. James Clear reforça exatamente isso. Hábitos duradouros funcionam melhor quando conectados à identidade. Não diga apenas quero correr. Diga, sou alguém que cuida do corpo. Não diga apenas quero ler. Diga, sou alguém que aprende todos os dias. Não diga apenas quero organizar minha vida. Diga, sou alguém que honra compromissos. Quando identidade muda, comportamento encontra raízes. Mas atenção, identidade não muda no espelho. Muda nas provas silenciosas. Ninguém vê quando você acorda cedo. Ninguém vê quando recusa distração. Ninguém vê quando estuda cansado. Ninguém vê quando controla impulso. Ninguém vê quando persiste sem aplauso. É aí que a nova pessoa nasce. No invisível. O conforto quer reconhecimento sem processo. Quer fruto sem cultivo. Quer autoestima sem esforço. Quer mudança sem renúncia. Mas a realidade não negocia. Tudo que vale a pena exige troca. Quer crescimento. Troque comodidade. Quer liberdade. Troque impulsividade. Quer respeito próprio. Troque desculpas por disciplina. Quer paz. Troque excesso por ordem. Toda conquista pede um abandono. Talvez o que falta na sua vida não seja adicionar mais coisas. Talvez seja remover o que te enfraquece. Remover hábitos drenantes. Remover ambientes tóxicos. Remover narrativas antigas. Remover pessoas que normalizam sua versão menor. Remover excessos que confundem prazer com progresso. A poda também faz crescer. Existe ainda uma armadilha moderna chamada comparação digital.
Você olha a vida editada dos outros e conclui que está atrasado. Mas comparar seus bastidores com o palco alheio destrói clareza. Seu caminho exige foco no seu próximo passo, não inveja do passo de alguém. Theodore Roosevelt dizia que a comparação é ladra da alegria. Hoje ela também rouba energia, constância e autoestima. Toda vez que você se perde observando os outros, abandona sua própria construção. Volte para o seu terreno. Regue o que é seu. Melhore um pouco hoje. Isso basta. E talvez aqui esteja uma verdade libertadora. Você não precisa sentir-se extraordinário para agir extraordinariamente pequeno. Uma ligação importante. Um treino simples. Uma página escrita. Um quarto arrumado. Uma decisão firme. Uma hora de foco. Esses gestos parecem modestos, mas repetidos, tornam-se destino. Porque o destino raramente chega com barulho. Ele costuma ser construído em silêncio. Na repetição de manhãs comuns. Na escolha feita quando ninguém está olhando. Na decisão mantida quando a empolgação acabou. Na fidelidade ao que importa mesmo quando não há recompensa imediata. É assim que vidas fortes são erguidas. Não em grandes momentos épicos, mas em pequenas vitórias ignoradas pela maioria. O problema é que o conforto quer emoção constante. Quer sentir vontade todo dia, inspiração diária, certeza absoluta, prazer no processo inteiro. E isso não existe. Existem dias leves e dias difíceis. Existem dias produtivos e dias lentos. Mas quem vence entende algo essencial. Constância importa mais do que intensidade. 1 hora por dia durante anos supera surtos ocasionais de motivação. Um passo diário supera corridas esporádicas. Uma rotina simples supera promessas grandiosas nunca cumpridas. Aristóteles é frequentemente associado à ideia de que excelência não é um ato isolado, mas um hábito. Isso permanece verdadeiro mesmo séculos depois. Você não se torna forte em um dia. Torna-se forte em muitos dias comuns. Você não se torna confiante por pensar positivo. Torna-se confiante ao enfrentar desafios repetidamente. Você não se torna disciplinado lendo sobre disciplina. Torna-se disciplinado praticando escolhas difíceis. Essa diferença precisa entrar profundamente em você. Entendimento não substitui prática. E talvez esse tenha sido o ciclo da sua estagnação. Você compreende muito e aplica pouco. Sabe muito e executa pouco. Sonha muito e sustenta pouco. Sem prática, até grandes ideias envelhecem dentro da mente. Agora imagine outra possibilidade. Imagine que pelos próximos 30 dias você pare de esperar sentir vontade. E apenas cumpra. Cumpra horários, metas pequenas, o treino, o estudo, o combinado consigo. Algo começaria a mudar rapidamente. Não só externamente. Internamente. Porque cada vez que você cumpre, envia uma mensagem silenciosa ao cérebro. Eu sou alguém confiável. E identidade confiável gera postura diferente. Você anda diferente. Fala diferente. Decide diferente. Tolera menos. Entrega mais. Autoestima real nasce daí. Não de frases bonitas, mas de provas acumuladas. Albert Bandura estudou o conceito de autoeficácia, a crença de que você é capaz de agir e produzir resultado. Essa crença cresce principalmente por experiências concretas de execução. Ou seja, você acredita mais em si quando se vê vencendo pequenas batalhas. Arrumar a cama parece simples. Mas se você vivia no caos, pode ser simbólico. Treinar 20 minutos parece pouco. Mas se você estava parado, pode ser revolucionário. Ler 10 páginas parece mínimo. Mas se você estava anestesiado, pode ser despertar. Nunca despreze o pequeno começo. O conforto faz isso. Ele diz: só vale se for grande. Isso é mentira. O pequeno consistente humilha o grande imaginado. Há também pessoas que permanecem confortáveis porque romantizam potencial. Gostam de pensar no que poderiam ser. Se eu quisesse, conseguiria. Se eu focasse, iria longe. Se eu me dedicasse, seria incrível. Talvez. Mas potencial não realizado vira peso psicológico. Porque no fundo você sabe que poderia mais. E carregar essa distância entre capacidade e realidade machuca. Muito mais saudável do que imaginar grandeza é praticar progresso. Menos fantasia sobre quem poderia ser. Mais trabalho sobre quem está se tornando.
David Goggins fala duramente sobre responsabilidade pessoal e sobre parar de negociar consigo mesmo. Embora o estilo seja extremo, há uma verdade útil ali: muitas barreiras são internas antes de serem externas. Você talvez não precise de brutalidade, mas de honestidade. Precisa olhar para sua vida e perguntar: onde estou me enganando? Onde estou chamando de falta de oportunidade aquilo que é falta de consistência? Onde estou culpando circunstâncias por decisões que evito tomar? Onde estou esperando resgate em vez de construir saída? Perguntas assim doem, mas libertam. Agora, também é importante dizer: sair do conforto não significa viver em exaustão permanente. Não significa se punir, nem virar máquina. Não significa trabalhar até quebrar. Significa crescer intencionalmente. Descansar com propósito. Trabalhar com foco. Cuidar do corpo. Organizar a mente. Equilibrar esforço e recuperação. Conforto destrutivo é diferente de descanso inteligente. Descanso prepara. Conforto adormece. Aprenda essa distinção. Talvez você precise dormir mais, não menos. Talvez precise terapia, não culpa. Talvez precise rotina, não pressão cega. Talvez precise direção, não correria. Crescimento verdadeiro não é só intensidade. É inteligência aplicada com consistência. E no centro de tudo continua a mesma verdade. Você não está travado como pensa. Em muitos aspectos, está adaptado ao que tolera. E a adaptação pode ser revertida. Porque aquilo ao que você se adapta passa a parecer normal. E esse é um dos maiores perigos da vida humana. Você se adapta ao atraso. Se adapta ao cansaço constante, ao ambiente tóxico, à baixa autoestima, à procrastinação, a prometer e não cumprir, a viver abaixo do seu potencial. Depois de um tempo, para de estranhar. E quando você para de estranhar o que te destrói, começa a chamar isso de personalidade, destino ou fase. Mas não é. É costume. E costumes podem ser quebrados. Talvez por isso tanta gente precise de um choque de realidade de tempos em tempos. Algo que interrompa o piloto automático. Uma perda. Uma crise. Uma humilhação. Um esgotamento. Ou simplesmente um dia comum em que a alma diz: basta. Esses momentos, embora duros, podem se tornar portais. Porque obrigam você a ver o que vinha evitando. Viktor Frankl ensinava que entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço reside nossa liberdade de escolher. Essa ideia é poderosa porque devolve dignidade mesmo em tempos difíceis. Você talvez não controle tudo o que aconteceu, mas pode decidir o que fará a partir daqui. E essa decisão vale mais do que muitas lamentações acumuladas. Imagine duas pessoas na mesma situação, ambas frustradas, cansadas, decepcionadas. Uma diz: é assim mesmo. A outra diz: daqui eu recomeço. As circunstâncias podem ser iguais. O destino não será. Porque postura altera a trajetória. É por isso que sua linguagem interna importa tanto. Quando você repete: sou travado. Não consigo. Minha vida não anda. Não nasci para isso. Você reforça a identidade de impotência. Quando muda para: estou fora de ritmo. Preciso de sistema. Preciso de coragem. Posso reconstruir. Abre espaço para ação. Palavras moldam percepção. Percepção molda comportamento. Comportamento molda destino. Tony Robbins fala há décadas sobre como o significado atribuído às coisas altera emoção e desempenho. Nem sempre é o fato que paralisa. Muitas vezes é a interpretação. Fracasso pode virar prova de incapacidade, ou aula cara. Crítica pode virar ferida, ou ajuste. Tempo perdido pode virar culpa eterna, ou ponto de virada. Tudo depende do uso que você faz da experiência. Agora, preciso te lembrar algo importante. Você não precisa se odiar para mudar. Muita gente tenta evoluir através da agressão interna. Se compara, se xinga, se humilha, se cobra de forma cruel. Isso até pode gerar explosões curtas de esforço, mas raramente sustenta transformação saudável. Mudança profunda cresce melhor em solo de verdade e mais respeito. Verdade para reconhecer erros. Respeito para continuar mesmo errando. Disciplina não exige autopunição. Exige maturidade. A maturidade entende que você não é seu erro, mas também não pode se esconder atrás dele. Você falhou? Ajuste. Você atrasou? Recomece. Você caiu no velho padrão?
Observe, aprenda, retome. Sem drama excessivo. Sem teatro mental. Sem transformar tropeço em identidade. Uma das maiores armas do conforto é fazer você desistir após pequenos deslizes. Perdeu um dia de rotina? Já era. Comeu mal hoje? Estraguei tudo. Faltou o treino? Semana que vem começo. Percebe? Tudo ou nada. Esse pensamento destrói constância. Quem cresce pensa diferente. Errei hoje. Corrijo amanhã. Escorreguei agora. Volto no próximo passo. Falhei nisso. Ainda sigo no jogo. Consistência não é perfeição contínua. É retorno rápido. Angela Duckworth ficou conhecida pelo conceito de garra, paixão sustentada e perseverança de longo prazo. Pessoas fortes não são as que nunca caem. São as que continuam voltando. Então talvez você não precise de um novo plano mirabolante. Precisa de uma nova relação com o processo. Menos drama. Mais repetição. Menos identidade ferida. Mais humildade prática. Menos expectativa instantânea. Mais paciência estratégica. Outro ponto essencial: ambiente importa. Você pode ter boa intenção e ainda assim perder para um ambiente mal estruturado. Se tudo ao seu redor estimula distração, será mais difícil focar. Se todos normalizam mediocridade, será mais difícil elevar padrão. Se seu espaço físico gera caos, será mais difícil ter clareza. Não subestime isso. James Clear enfatiza que muitas vezes o ambiente vence a força de vontade. Por isso, organize o cenário para favorecer a pessoa que quer se tornar. Celular longe quando precisa pensar. Roupa de treino pronta. Mesa limpa. Agenda visível. Contato reduzido com o que te sabota. Proximidade maior com quem te inspira. Você não precisa confiar só em motivação. Pode construir estrutura. E estrutura salva nos dias ruins. Porque haverá dias ruins, sem vontade, lentos. Dias emocionalmente pesados. É justamente nesses dias que a nova identidade se fortalece. Qualquer um age motivado. Poucos agem comprometidos. Porque comprometimento é o que permanece quando a emoção vai embora. E essa talvez seja uma das diferenças mais importantes entre quem cresce e quem apenas deseja crescer. Quem deseja depende do humor. Quem cresce depende de princípios. Se está animado, faz. Se está cansado, faz adaptado. Se está difícil, ajusta e continua. Se caiu, levanta. Se atrasou, reorganiza. A pessoa comprometida entende que sentir vontade é bônus, não requisito. Jocko Willink resume isso de forma direta ao defender disciplina como liberdade. Porque quando você governa seus impulsos, ganha espaço para construir a vida que quer. Sem disciplina, o dia te controla. Notificações te controlam. Preguiça te controla. Ansiedade também. Prazer imediato te controla. Agenda alheia te controla. Com disciplina, você volta ao volante. E não precisa imaginar disciplina como algo rígido e frio. Disciplina pode ser simples. Dormir no horário. Honrar o que prometeu. Fazer o necessário antes do agradável. Sustentar o básico nos dias comuns. Esse tipo de disciplina silenciosa muda destinos inteiros. Agora pense comigo. Quantas vezes você esperou por uma grande chance, enquanto ignorava pequenas oportunidades diárias? A oportunidade de ler em vez de rolar tela, de treinar em vez de adiar, de conversar honestamente, oportunidade de guardar dinheiro, de aprender algo novo, de descansar certo em vez de se entorpecer. Grandes oportunidades costumam reconhecer quem aproveitou as pequenas. O conforto despreza o pequeno. Contudo, a evolução honra o pequeno. Há também uma verdade desconfortável. Às vezes você diz que quer mudar de vida, mas ainda ama demais os hábitos que mantêm a vida atual. Ama distrações demais. Ama a aprovação demais. Ama a comodidade. Ama desculpas. Ama atalhos. E enquanto isso for verdade, a mudança será parcial. Porque ninguém constrói o novo sem soltar partes do velho. Isso vale para identidade, rotina e relações. Talvez você precise se afastar de ambientes que normalizam sua pior versão. Talvez precise dizer não para pessoas que só aparecem quando você enfraquece. Talvez precise desapegar da imagem de quem sempre fui. Toda transformação cobra despedidas. Carl Jung dizia que até tornarmos o inconsciente consciente, ele dirigirá nossa vida e chamaremos isso de destino. Em outras palavras,
Padrões não examinados continuam mandando em você. Por isso observe. O que você repete sem perceber? Que tipo de pessoa sempre escolhe? Que promessa sempre quebra? Que medo sempre consulta? Que desculpa sempre usa? Trazer luz ao padrão já começa a enfraquecê-lo. Muitos querem mudar comportamento sem compreender mecanismo. Mas consciência acelera a transformação. Quando você percebe que toda noite busca distração para fugir de ansiedade, pode tratar a causa. Quando percebe que procrastina tarefas importantes por medo de julgamento, pode trabalhar coragem. Quando percebe que se sabota após pequenos progressos por sentir não merecimento, pode reconstruir valor próprio. O problema aparente nem sempre é o problema real. E aqui entra a maturidade emocional. Você não precisa reagir a tudo que sente. Sentir preguiça não obriga a parar, medo não obriga a fugir, insegurança não obriga a desistir, desânimo não obriga a abandonar. Emoção informa. Não necessariamente comanda. Susan David fala sobre agilidade emocional, a capacidade de reconhecer emoções sem ser dominado por elas. Isso é ouro para qualquer pessoa que deseja sair do conforto. Porque conforto muitas vezes nada mais é do que obediência automática ao estado emocional do momento. Não estou afim, hoje não. Agora não. Se cada emoção virar ordem, sua vida será instável. Mas quando valores comandam mais do que impulsos, tudo muda. Você passa a agir baseado no que importa, não apenas no que sente. Isso gera força interna. Agora imagine sua vida daqui a um ano se continuar igual. Mesmos hábitos, desculpas. Mesma rotina mental. Atrasos. Mesma fuga. Como isso te faz sentir? Agora imagine daqui a um ano se começar hoje pequenas mudanças sustentáveis. Mais energia. Mais respeito próprio. Mais clareza. Mais competência. Mais confiança. Mais paz. Qual futuro merece sua lealdade? Porque todo dia você vota em um deles. Com ações pequenas. Com omissões pequenas. Com escolhas aparentemente banais. A vida raramente muda de uma vez. Mas muda todos os dias. E talvez o maior erro seja esperar urgência extrema para reagir. Esperar adoecer para cuidar do corpo. Esperar perder para valorizar. Esperar quebrar para organizar finanças. Esperar colapsar para buscar equilíbrio. Sabedoria é agir antes do desastre. É mudar enquanto ainda há margem. É corrigir o rumo cedo. Porque quem espera o colapso para mudar paga um preço muito maior. A vida costuma sussurrar antes de gritar. Ela sussurra no cansaço recorrente. Na sensação de vazio ao final do dia. Na culpa repetida por promessas quebradas. Na ansiedade constante. Na percepção silenciosa de que você está se afastando de si mesmo. Mas muita gente ignora os sussurros. Só escuta quando vira crise. Quando o corpo adoece. Quando a relação termina. Quando a oportunidade passa. Quando a autoestima despenca. Quando o tempo perdido pesa demais. Não espere esse estágio. Mudar cedo é um ato de inteligência. Stephen Covey defendia a importância de agir de forma proativa, não reativa. Pessoas reativas mudam quando são forçadas. Pessoas proativas mudam porque compreenderam a direção correta antes da dor extrema. Essa é uma decisão madura. Não esperar a vida te empurrar. Escolher caminhar. Talvez hoje nada esteja dramaticamente errado. E justamente por isso você adia. Porque ainda dá para tolerar. Ainda dá para empurrar com a barriga. Ainda dá para fingir que depois resolve. Ainda dá para sobreviver no automático. Mas sobreviver não é viver. E o perigo da zona cinzenta é esse. Ela não dói o suficiente para provocar ruptura, nem satisfaz o suficiente para trazer plenitude. Então você fica ali. Nem destruído. Nem realizado. Apenas morno. E anos podem desaparecer nesse estado. Jim Rohn dizia que ou você sofre a dor da disciplina ou a dor do arrependimento. Ambas existem. A diferença é quando chegam e o que produzem. A disciplina dói no início e liberta depois. O arrependimento alivia no início e aperta depois. Escolha sua dor conscientemente. Agora, talvez você pergunte: por onde eu começo? Comece pelo que está ao seu alcance imediato. Não pelo ideal. Não pelo grandioso. Não pelo cenário perfeito. Pelo possível. Se sua vida está bagunçada, arrume um espaço. Se sua mente está confusa, escreva. Se seu corpo está parado, caminhe. Se suas finanças estão ruins,
Registre gastos. Se sua rotina está caótica, defina horário para dormir. Se sua confiança está baixa, cumpra uma promessa pequena hoje. Mudança concreta ama simplicidade. Quem está preso no conforto muitas vezes complica o começo para justificar a demora. Cria sistemas gigantes. Metas irreais. Planos cinematográficos. Depois falha, e conclui que não consegue. Mas talvez o erro tenha sido começar grande demais e sustentar pequeno demais. O começo sábio é humilde. Pequeno o bastante para caber. Consistente o bastante para durar. Significativo o bastante para transformar. Hábitos atômicos. James Clear popularizou essa lógica. Melhorias mínimas repetidas geram mudanças exponenciais no longo prazo. Não subestime o acumulado. Uma página por dia vira livros lidos. 20 minutos por dia viram corpo diferente. Uma economia diária vira reserva. Uma conversa honesta muda relações. Um hábito mantido muda identidade. Você não precisa de uma explosão. Precisa de continuidade. Outro ponto importante: celebre progresso real, não perfeição impossível. Se você saiu de 0 para algo, isso importa. Se caiu de 7 falhas para 2, isso importa. Se demorava meses para recomeçar e agora retoma no dia seguinte, isso importa. Quem só valoriza perfeição se sabota. Quem honra progresso mantém energia. Teresa Amabile estudou como pequenas vitórias fortalecem motivação e desempenho. O cérebro responde positivamente ao avanço percebido. Então registre suas vitórias. Não para a vaidade. Para a evidência. Evidência de que você está mudando. Porque haverá dias em que a mente mentirá. Nada está acontecendo. Você continua igual. Não adianta. Nesses dias, fatos salvam. Fatos como: estou mais consistente, reagindo melhor, mais consciente, menos disperso, construindo base. A mudança profunda nem sempre é visível rápido. Raízes crescem antes dos frutos. E talvez seja isso que está acontecendo com você. Talvez ainda não haja aplausos externos. Mas já existe reorganização interna. Valorize isso. Agora preciso te dizer algo decisivo. Ninguém virá instalar disciplina em você. Ninguém virá acordar por você todos os dias. Ninguém virá fazer escolhas difíceis por você. Nem virá resgatar seu potencial abandonado. Ajuda existe. Apoio existe. Mentoria existe. Mas protagonismo é intransferível. E isso, longe de ser pesado, é libertador. Porque significa que seu futuro não depende apenas da sorte. Depende também da sua resposta diária. Depende do que você repete. Depende do que tolera. Depende do que decide hoje. Porque no fim das contas, a vida responde menos ao que você deseja, e mais ao que você pratica. Desejar saúde sem cuidar do corpo não basta. Desejar paz sem organizar hábitos não basta. Desejar prosperidade sem disciplina financeira não basta. Desejar confiança sem enfrentar desconfortos não basta. Desejar mudança sem mudança não basta. O mundo interno importa profundamente. Pensamentos importam. Intenção importa. Fé importa. Mas tudo isso precisa encontrar comportamento. É no comportamento que a transformação ganha corpo. William James defendia que a ação parece seguir o sentimento, mas muitas vezes o sentimento também segue a ação. Isso significa que você não precisa esperar se sentir pronto para agir. Em muitos casos, agir é o que cria o estado emocional que faltava. Você não precisa sentir disposição total para treinar. Treine, e a disposição aparece depois. Não precisa sentir clareza absoluta para começar. Comece, e a clareza cresce no caminho. Não precisa sentir confiança completa para se posicionar. Posicione-se, e a confiança se fortalece na experiência. Essa lógica muda vidas. Porque tira você da dependência emocional e coloca você no campo da escolha. Agora imagine o seguinte: e se durante muito tempo você chamou de bloqueio aquilo que era apenas ausência de movimento? E se chamou de azar aquilo que era repetição de velhos padrões? E se chamou de falta de tempo aquilo que era falta de prioridade? E se chamou de destino aquilo que era tolerância? Perguntas assim incomodam. Mas às vezes o desconforto da verdade é o início da liberdade. Epictetus ensinava que algumas coisas dependem de nós e outras não. Sofremos muito quando confundimos as duas. Você não controla tudo. Nunca controlará. Mas controla mais do que talvez esteja usando.
Controla a hora de levantar, o que consome mentalmente, controla parte do ambiente que cria. Controla o esforço aplicado. Controla a honestidade consigo. Controla se recomeça hoje ou adia de novo. Essas pequenas soberanias, acumuladas, constroem grandes destinos. Talvez você esteja esperando uma revolução. Mas a vida muda em reformas diárias. Uma conversa madura. Uma rotina melhor. Uma decisão firme. Uma renúncia necessária. Uma persistência silenciosa. Ninguém vê manchete nisso. Mas é assim que pessoas comuns constroem vidas incomuns. Outro ponto importante: não romantize velocidade. Muitos desistem porque não mudaram rápido, querem resultado em semanas para hábitos cultivados por anos. Querem paz em dias para uma mente negligenciada por décadas. Querem corpo novo sem processo antigo ser desmontado. Tenha paciência estratégica. Angela Duckworth reforça que perseverança sustentada supera explosões momentâneas de talento ou motivação. Talvez você não precise ser extraordinário. Precisa permanecer. Permanecer quando está lento, quando não há aplauso, quando parece pequeno demais, quando a antiga versão tenta puxar de volta. Essa permanência gera profundidade. E profundidade vence pressa. Agora quero falar diretamente com a parte de você que já tentou antes e falhou. Talvez você tenha começado a academia e parado, talvez tenha iniciado projetos e abandonado, talvez tenha prometido mudanças e voltado atrás. Tudo bem, fracassos passados não anulam capacidades futuras. Eles apenas mostram que método, maturidade ou consistência precisavam evoluir. Não transforme histórico em sentença. Transforme em aprendizado. Thomas Edison é frequentemente lembrado pela ideia de descobrir caminhos que não funcionam antes de encontrar os que funcionam. Independentemente do tom da frase, a lógica permanece útil. Tentativa não bem-sucedida ainda ensina. Então, em vez de dizer eu falhei nisso, experimente perguntar: o que esse fracasso revelou sobre mim? Onde faltou estrutura? Onde fui impulsivo? Onde exagerei no começo? Onde abandonei cedo demais? Perguntas certas transformam tropeços em ferramentas. Agora, há uma imagem poderosa que talvez fique com você. Existe uma porta entre a vida atual e a vida que você deseja. Essa porta não abre com vontade. Abre com repetição. Cada hábito útil gira a maçaneta um pouco. Cada desculpa a fecha um pouco. Cada promessa cumprida empurra a porta. Cada adiamento a emperra. Você não precisa arrombar nada hoje. Precisa parar de ir na direção contrária. E talvez a mensagem central de tudo isso seja simples. Você não está travado como imagina. Você está condicionado ao que repete. E condicionamentos mudam. Com consciência. Com estrutura. Com paciência. Com coragem. Com constância. Porque se condicionamentos foram aprendidos, também podem ser desaprendidos. Isso deveria te encher de esperança. Significa que sua situação atual não precisa ser sua identidade final. Você aprendeu a procrastinar. Pode aprender a agir. Aprendeu a se sabotar. Pode aprender a se conduzir. Aprendeu a fugir do desconforto. Pode aprender a atravessá-lo. Aprendeu a duvidar de si. Pode aprender a confiar de novo. Nada disso acontece em uma noite. Mas começa em um dia. E esse dia costuma ser comum. Sem trilha sonora. Sem anúncio. Sem sensação mágica. Só uma decisão silenciosa. Chega de me abandonar. Essa decisão muda o eixo da vida. Porque a partir dela, cada escolha deixa de ser casual e passa a ser coerente com quem você quer se tornar. Você começa a perceber que não precisa vencer o ano inteiro hoje. Precisa vencer esta manhã. Precisa vencer esta hora. Precisa vencer esta escolha. O excesso de futuro paralisa. O foco no presente organiza. Eckhart Tolle popularizou a importância da presença. Independentemente da abordagem espiritual, existe uma utilidade prática nisso. Você transforma melhor o que está diante de si do que aquilo que ainda nem aconteceu. Então volte para agora. Agora você pode levantar. Agora você pode respirar e reorganizar a mente. Agora você pode desligar distrações. Agora você pode mandar a mensagem necessária. Agora você pode começar pequeno. Agora você pode parar de se contar a velha história. Muita gente sofre não apenas pelo que vive, mas pela narrativa que repete sobre o que vive. Sou atrasado, perdi meu tempo, não consigo mudar, já era para mim. Essas frases viram correntes invisíveis. Questione-as. Quem disse?
Baseado em quê? Isso é fato ou costume? Isso me fortalece ou me aprisiona? Byron Katie ficou conhecida por questionar pensamentos automáticos. E embora estilos variem, o princípio é valioso. Nem tudo que a mente afirma merece ser obedecido. Às vezes sua mente está descrevendo o passado, não o potencial. Agora, também quero te lembrar de algo essencial. Não se compare com a sua versão idealizada. Compare-se com a sua versão de ontem. Ontem você adiava tudo. Hoje adiou menos. Ontem reagia pior. Hoje respirou antes. Ontem não começava nada. Hoje começou pequeno. Isso importa. A comparação saudável mede progresso real, não fantasia. Jordan Peterson costuma sugerir algo semelhante. Compare-se com quem você foi ontem, não com quem alguém é hoje. Essa lógica devolve sanidade. Porque o objetivo não é humilhar-se diante de padrões inalcançáveis. É crescer continuamente. Agora imagine a pessoa que você poderia ser em 5 anos se cultivasse constância simples. Não perfeição. Constância. 5 anos lendo um pouco. 5 anos cuidando do corpo. 5 anos aprendendo habilidades. 5 anos economizando. 5 anos ajustando caráter. 5 anos honrando palavra. Isso criaria alguém quase irreconhecível. E o mais impressionante, começa com algo pequeno demais para impressionar os outros hoje, mas grande o bastante para transformar você amanhã. É por isso que não despreze começos discretos. A maioria das pessoas só respeita resultados visíveis. Poucas respeitam processos invisíveis. Seja uma das poucas. Respeite o processo antes do aplauso. Outro ponto profundo. Talvez você esteja buscando motivação quando precisa de significado. Motivação oscila. Significado sustenta. Quando você sabe por que está mudando, suporta melhor o como. Você treina porque quer energia para viver melhor. Você estuda porque quer liberdade futura. Você organiza finanças porque quer paz. Você amadurece emocionalmente porque quer relações saudáveis. Quando o porquê fica claro, o conforto perde argumentos. Viktor Frankl escreveu que quem tem um porquê enfrenta quase qualquer como. Essa ideia atravessou gerações porque continua verdadeira. Então pergunte a si mesmo: por que mudar importa para mim? Não responda bonito. Responda honestamente. Talvez seja pelos seus filhos. Talvez pela saúde. Talvez por dignidade. Talvez por paz mental. Talvez por não desperdiçar mais tempo. Encontre sua razão. Razões reais vencem desculpas frágeis. E se em algum momento você cair de novo, porque pode cair, não transforme isso em fim. Transforme em intervalo. Quem cresce não é quem nunca sai da rota. É quem retorna cada vez mais rápido. Tropeços são eventos. Desistência é decisão. Nunca confunda os dois. E aqui chegamos ao centro de tudo. Você não está travado. Você está sendo convidado a sair do que se tornou confortável demais para uma alma que nasceu para expandir. Se essa mensagem despertou algo dentro de você, não ignore esse chamado. Muitas vezes, uma nova fase começa com uma única decisão, a de não continuar vivendo no automático. Você não precisa esperar o momento perfeito, nem sentir motivação todos os dias. Precisa apenas começar. Um passo de cada vez, uma escolha certa por vez, uma vitória silenciosa por dia. Lembre-se, pessoas comuns transformam suas vidas quando decidem assumir o controle da própria mente, proteger sua paz interior e reconhecer os sinais antes que o esgotamento as destrua. Se você deseja continuar evoluindo, fortalecendo sua mentalidade e crescendo em todas as áreas da vida, inscreva-se agora no canal Seguindo para Cima. Deixe seu like para que esse conteúdo alcance mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Compartilhe com alguém especial e comente abaixo. Hoje eu escolho evoluir. Nos vemos no próximo vídeo. Seguimos para cima. Se essa mensagem despertou algo dentro de você, não ignore esse chamado. Muitas vezes, uma nova fase começa com uma única decisão, a de não continuar vivendo no automático. Você não precisa esperar o momento perfeito, nem sentir motivação todos os dias. Precisa apenas começar. Um passo de cada vez, uma escolha certa por vez, uma vitória silenciosa por dia. Lembre-se, pessoas comuns transformam suas vidas quando decidem assumir o controle da própria mente, proteger sua paz interior e reconhecer os sinais antes que o esgotamento as destrua. Se você deseja continuar evoluindo, fortalecendo sua mentalidade e crescendo em todas as áreas da vida, inscreva-se agora no canal Seguindo para Cima.
Deixe seu like para que esse conteúdo alcance mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Compartilhe com alguém especial e comente abaixo. Hoje eu escolho evoluir. Nos vemos no próximo vídeo. Seguimos pra cima.